Nós vamos correr, e dar vida! É dar vida! Então não é assim, vocês vão entrar lá, são comer o Goiás! Não é pra ter disputa uma nossa, todas nossas! Todas nossas! Todas nossas! A vida é da vida! Fala comigo, família! Tu não acha, não? Que o João Vitor, Freitas, tá precisando de um Diniz pra berrar no ouvido deles? Poxa, mas olha só, quero te fazer uma pergunta também. Você não tá caindo nesse papo da mídia aí não, né? Criticando o presidente Pedrinho, dizendo que ele não tem convicção nenhuma. Como é que pode contratar o Fábio Carille no início do ano e agora tá mirando o Diniz? Tá caindo nesse papo não. Por quê, Thiagão? Olha isso aqui, tava vendo no GE agora há pouco, ó. Pedro Caixinha não aceita acordo de rescisão com o Santos e pode ir à justiça para receber valor da multa de 15 milhões à vista. Preciso falar mais alguma coisa? Convicção ou condição? Mas chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Claro que vamos falar aqui sobre o confronto do Vasco contra o Operário pela Copa do Brasil na quinta-feira. Eu tava aqui acompanhando os jogos de hoje, né? Internacional e Maracanã. Inter passando sufoco ali, mas me parece que fez um gol agora. Atlético Mineiro tá perdendo pro Maringá e o Fortaleza acabou de empatar. E é bom pra gente debater aqui também, porque o Inter jogando em casa poupou alguns atletas, mas Galo e Fortaleza, que estão jogando fora, não, foram com força máxima, família vascaína. Então a gente vai resenhar sobre isso aqui também. Claro, falar um pouco mais sobre Fernando Diniz, mais detalhes aqui importantes pra gente trocar uma ideia sobre isso e, claro, trazer aqui mais algumas opiniões também. Zé Elias e Pascoal, lá na ESPN, estavam falando dessa possibilidade de Diniz ser o novo treinador do nosso Vascão. Ou seja, chega aí nessa terça-feira que tem muita resenha no canal Vasco em Família, mas antes, dá aquela moral. Se não for inscrito aqui, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha. Olha só, cara, isso aqui eu até coloquei aqui pra gente trocar uma ideia sobre isso, porque eu achei muito engraçado. Olha só, Capasso ganha sobrevida no Vasco após a saída de Fábio Carille. A galera que me acompanha aqui, a família vascaína, sabe que eu acho o Capasso o melhor zagueiro do Vasco. Tô sendo irônico, tá? Não acho. Acho muito fraco, por sinal. Mas o que tem de vascaíno que vem aqui falar no meu ouvido, Thiago, ele é o melhor zagueiro do Vasco, ele foi o melhor zagueiro do Campeonato Paraguaio, ele é melhor que o João, ele é melhor que o Freitas, Thiago, só fala merda. Pois bem, mas quando você olha para uma matéria dessa aqui, e o Vasco mirando o Diniz, tu acha que tem sobrevida? Fala a verdade. Eu não tô avaliando o Capasso não, e nem discordando de você que acha o Capasso maravilhoso, tá? Eu tô falando do novo treinador, possível novo treinador, Fernando Diniz, e o que você lembra do Capasso com a camisa do Vasco. Tu acha que tem sobrevida? Não, né? Não. Até assim, eu tava buscando, assim, pô, cara, o Manuel, da época de Atlético Paranaense, Manuel, zagueiro, de Cruzeiro, eu fiquei assim pensando, pô, cara, o Manuel era fraco de bola assim também, digo tecnicamente, pra sair jogando, e eu não me recordo muito bem se o Manuel era fraco, né? Porque o Manuel jogava muito com o Diniz. Verdade, de repente, né, o Diniz entende que o Capasso é um jogador interessante, viril, forte, bola aérea, e aí vai tentar desenvolver o jogador, melhorar, né, ele com a bola nos pés, de repente. Pode ser, né, família vascaína? O que você acha? Ó, deixa eu também colocar aqui na tela pra vocês um debate. Eu nem resolvi botar no título e nem na capa, pra galera não ficar, Thiago, mentira, fake news, tá? Só uma resenha entre nós. A galera que entra no vídeo vai ter essa resenha aqui e a oportunidade de comentar. Eu tô vendo aqui, né, uma página que colocou o seguinte, poxa, com a saída do Payet, que ganha em torno aí de 1,5 milhão, será que não é interessante conversar com o Cruzeiro, Dudu, para acertar com esse jogador e pagar esse valor para esse atleta? Quero saber a opinião de vocês, tá? Não fui eu não, eu tô pegando esse debate aqui na página que eu sigo, John Vascaíno. Pelo meu olhar, o que você acha? Claro que não, família, claro que não. Pô, Dudu é bom de bola. Dudu tem boa técnica, é claro, mas é um jogador que pra jogar na beirada de campo, poxa, no Vasco já não dá, cara, já não dá. No Vasco não dá, cara. O Vasco hoje tem que buscar pontas com qualidade, com boa técnica, que possam contribuir com assistências, com gols, mais pulmão, sabe? Tesão, vontade.
Então o Dudu, não tô falando que é ruim de bola não, tá? Não tô falando que o Dudu é ruim de bola não. O Dudu é muito bom jogador. Opa, como eu queria o Dudu um tempo atrás. Mas hoje, analisando o elenco do Vasco, não dá, pô. Não dá pra botar o Dudu. Ainda mais o Dudu gosta de jogar pelo lado do Nuno, sabe? Já não tá acompanhando ninguém, já não tem mais aquela força física. Poxa, a gente levantar a possibilidade de Dudu ganhando o que ganha, eu acho absurdo, né? A gente também tem que aprender um pouquinho, né, não, família? Vocês não concordam comigo? Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre o confronto de quinta-feira contra o Operário, tá na tela pra vocês, né? Vasco posta fotos da chegada do elenco a Curitiba. Então o Vasco vai treinar lá na quarta e vai jogar na quinta-feira às 4 horas. Não vai perder o horário não, em Vasco. Na verdade, Operário contra Vasco. Família, eu tô acompanhando aqui, estava acompanhando, na verdade, né? Internacional e Maracanã, Retrô e Fortaleza, e Maringá, que foi vice-campeão, né, perdeu pro Operário, time que a gente vai enfrentar, está ganhando do Galo nesse momento. Deixa eu até acompanhar aqui. Fortaleza acabou, foi 1-1. Deixa eu ver o Galo aqui rapidinho. Não é live não, mas a gente vai fazendo essa resenha aqui. Por enquanto tá 2-1 pro Maringá, ou seja, é um jogo complicado, é um jogo difícil. Na quinta-feira. E vale pontuar essa questão que eu comentei com vocês no início do vídeo, né? O Internacional, por jogar em casa, até poupou alguns atletas. Mas o Galo e o Fortaleza, que estão jogando fora, foram com força máxima. Então a gente, né, quer entender, eu também quero ver o que o Vasco pretende fazer. O Felipe Maestro, né, que está comandando o Vasco nesse momento, se vai poupar um ou outro atleta, até visando o próximo confronto do Campeonato Brasileiro, que é nada mais, nada menos que o Palmeiras. Mas, família, vale a gente pontuar aqui também, né, que o Tietê está relacionado para essa partida, não somente ele, né, o Adson voltou, e também o Lucas Piton. Eu tava vendo aqui, até me perdi, porque eu vi que o Internacional tinha feito gol, mas parece que anulou. Tá 0-0 jogando em casa contra o Maracanã. Acho muito difícil, né, acontecer aí uma zebra. Mas o Internacional não conseguiu, né, ganhar do Maracanã, não. Tá 0-0 até aqui, minutos finais. Então, assim, voltas importantes que a gente pode pontuar aqui, né? Tietê, Adson, o Piton também. A gente, fico muito na torcida pelo Adson aqui, tentar ter uma sequência, na verdade, né? Mas, cara, que lesão grave que ele teve, né? Porque realmente, cara, ele falou sobre isso em uma oportunidade, numa coletiva, né? Que tem semanas que ele sente dor e tem outras que, ele consegue performar melhor, fazer um treinamento da maneira, né, correta. Difícil, né? Difícil porque é um jogador que, bem fisicamente, 100% titular, né? Titular desse Vasco aí, principalmente ali no lugar do Ryan. Tietê, importante também, um jogador que tá fazendo falta. No time titular, Tietê tá fazendo... Não, mas eu acho que é um jogador importante para a hora titular ou entrar ali no decorrer do jogo. Acho que é um jogador que faz falta, e o Piton, claro, nem se fala. Vale a gente destacar aqui também, né, se caso o Vasco acertar de fato com o Fernando Diniz, como é que vai ser essa relação aí, porque o Diniz, não dá pra negar, mandou muito mal com o Tietê lá no São Paulo, e eu nunca vi, cara, o Tietê eu já vi falar sobre isso, né, que magoou muito ele, a família dele, ficaram revoltados com o Diniz, mas eu nunca vi o Diniz falar sobre esse caso, família vascaína. E aí, deixa eu ver aqui, é isso, lista de relacionados, tá na tela pra vocês. Eu acho que o Vasco vai, né, basicamente, né, com força máxima. Adson, Teixeira, Coutinho, Fusato, Garrel, Moura, Jair, João Vitor, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Léo Jardim. É isso, Matheus Carvalho, tá todo mundo aqui, acho que só o Souza que não foi. É isso, o Souza não tá não, cortaram o Souza daqui da lista. Mas uma outra resenha que eu quero puxar com vocês, eu achei até que foi só o Thiagão que viu dessa forma, que o Lloyd Augusto fez um salseiro ali contra o Cruzeiro, tentou alguma coisa. E nessa questão de poupar ou não, aí, o que vocês acham? Lloyd Augusto começar jogando na quinta-feira, ponta esquerda aqui, dá um gás pro Nuno Moreira para a próxima partida contra o Palmeiras. Hein? Loucura? Quero saber a opinião de vocês. Agora, para finalizar o nosso vídeo, falar um pouco, né, sobre Fernando Diniz, e aí eu quero trazer aqui a Aline Nastari falando um pouco sobre essa negociação com o Fernando Diniz, até porque o Diniz também me parece que tem uma proposta na mesa do Santos, e aí ela fala um pouco sobre o desejo dele, né, a preferência, na verdade, pelo Vasco, e logo depois também Zé Elias e Pascoal falando um pouco sobre as características do elenco do Vasco. Casam com o Diniz? Tá na tela. Quem será o novo técnico do Vasco? É nisso que a diretoria Cruz Maltina trabalha nesse momento. O presidente Pedrinho, na mesma entrevista coletiva que anunciou a saída do técnico Fábio Carille, falou sobre o desejo dele em ter um time com um pouco mais de controle de jogo, e não é segredo pra ninguém. A admiração, ele sempre disse o quanto gosta do estilo de jogo do técnico Fernando Diniz, que foi o primeiro e o principal objetivo dessa diretoria, foi o nome que eles
de cara pensaram e fizeram o contato. O que poderia atrapalhar um pouco mais essa negociação do ponto de vista do Vasco seria realmente o valor do Diniz, porque é um técnico que tem um valor alto de mercado, foi campeão da Libertadores em 2023, acabou de sair de um clube como o Cruzeiro, enfim. E esse ponto o Vasco já disse em outros momentos que não pretende fazer nenhuma loucura. E a chegada do Carille foi um exemplo disso, que o Vasco tentou outros vários treinadores que acabou não se encaixando no perfil financeiro do clube, acabou não sendo uma possibilidade. E aí a gestão acabou trazendo o Fábio Carille, que acabou não dando certo e sendo demitido na última rodada do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Fernando Diniz, o que é realmente fundamental é o quanto que essa diretoria vai poder dar a ele de estabilidade para trabalhar, de tempo para poder desempenhar e colocar em prática o que ele acredita de futebol. Então, esse ponto pode acabar reforçando, né? Pode acabar ajudando nessa negociação, além do carinho que o Diniz também tem pelo Pedrinho, e a gente recebeu a informação até que o Diniz tinha vontade de, em algum momento, trabalhar com o Pedrinho, até porque sabe que o Pedrinho sempre falou publicamente muito bem do seu trabalho. Bom, as negociações, as conversas, elas acontecem nesse momento. Como eu disse, o que a gente soube foi que esse foi o primeiro e o principal objetivo do Vasco assim que o Carille saiu. Então, o Fernando parte do princípio que ele pode trabalhar com qualquer jogador, né? Porque a ideia dele é melhorar os jogadores. Mas qual o custo disso? Quanto tempo o Fernando tem hábil para ele poder colocar a forma dele jogar nessa equipe do Vasco? Os jogadores são capazes? Uma coisa é ele acreditar, outra coisa é o jogador ter a capacidade de fazer. E outra tem o tempo de implementar. Na seleção brasileira, o Casemiro não conseguia fazer o que ele pedia. Sim. De passar a bola pelo volante todo, mas, Pascoal, por exemplo, todo o tempo passando a bola mesmo no Vasco, mesmo no Cruzeiro, com o dia a dia, ele não conseguiu fazer isso. O Seabra vinha com alternâncias, né? Às vezes jogava bem, perdia uma, ganhava duas, empatava, tal, estava fazendo um bom trabalho o Seabra, perto daquilo que quando ele pegou a equipe do Cruzeiro. Aí troca, traz o Fernando Diniz, cria-se aquela expectativa de que ele vai melhorar o time, ele não conseguiu melhorar o time. De início eu não acho que o estilo do Diniz casa com o Vasco. Não, eu também acho que não. De início. Não, eu queria muito entender o que o Pedrinho, aqui vai o meu questionamento, o que o Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, assim, você falar a respeito e você fazer a respeito é completamente diferente. Sim. Porque são 3 treinadores em menos de um ano, ou perto disso. 3 treinadores. O estilo de jogo dos 3 treinadores é completamente diferente. Diniz, por exemplo, pegando os últimos, Carille e Diniz, qual a relação? Nenhuma. E olha que o Carille ainda teve aquele início de trabalho dizendo, não, eu vou tentar me adaptar ao estilo de jogo do Vasco da Gama, eu montar um time com o estilo de jogo do Vasco. O Vasco tem estilo de jogo. O Vasco tem história, o Vasco tem passado com estilos diferentes e com jogadores com muita qualidade técnica, inclusive o presidente do Vasco que foi um belíssimo jogador, né? Uhum. Agora, o Zinho trabalhou lá, o Zinho sabe o que a torcida do Vasco faz, porque quando eu sempre digo o seguinte, se faltar alguma coisa no jogo, a torcida do Vasco inteira. A torcida do Vasco é monstruosa, é espetacular a torcida do Vasco, a torcida inteira. Agora, os caras também têm que entender um pouco de futebol, gente. Não dá para você ficar só nessa, de ficar pensando divagando a respeito do assunto. É isso. Só para complementar, tá na tela para vocês uma informação do canal Na Torcida Vascaínos. Diniz e Vasco têm reunião marcada para amanhã. O presidente Pedrinho não viaja junto com a delegação vascaína para Curitiba, onde o Vasco irá enfrentar o Operário. A informação que chega até nós é que Fernando Diniz vem ao Rio de Janeiro amanhã e irá se reunir com a diretoria vascaína para acertar os detalhes da sua contratação. Deixa eu ver aqui também, né? O Danilo Lavieri, da UOL, disse o seguinte: o Vasco está otimista em relação à negociação por Fernando Diniz. As partes estão em conversas para acertar as bases salariais e tempo de contrato do treinador. Família, eu estava vendo essa matéria aqui do Danilo Lavieri e vai de encontro com essa resenha aí da Aline Nastari, né? A preferência do Diniz pelo Vasco é por causa do Pedrinho, né? Porque ele sabe que o Pedrinho é muito fã do trabalho dele, e então tudo que ele viveu lá no Cruzeiro, e na visão dele ele não teve o respaldo, né, tanto do Alexandre Matos e também do presidente do clube, tô falando besteira, né, do dono do clube, do Pedrinho. Então ele entende que no Vasco, com o Pedrinho, e o Felipe também, né, que é diretor técnico, ele vai ter esse respaldo, se a coisa, né, passar por momentos de dificuldade, ele vai poder seguir o trabalho dele, né. E assim, falando da parte técnica da coisa, até trocando uma ideia com vocês sobre o que o Zé Elias falou e também o Pascoal, vocês sabem aqui a minha opinião, estou falando sobre isso bastante, né, nos últimos dias, mas eu queria até destacar aqui também, né, uma enquete que o GE fez
porque aqui no canal eu fiz uma enquete só sim ou não, né, Diniz no Vasco. Lá o GE colocou as opções, tá na tela para vocês, ó. Fernando Diniz ganhou com 34,6%, segundo colocado Luiz Castro, mas assim, sabe, é aquele papo da convicção, condição. Tem a mínima condição de contratar o Luiz Castro, né, família vascaína. Ramon Dias me admira, tá? Esses 945 votos aqui no Ramon Dias me admira bastante, porque tudo que aconteceu ali na saída dele, poxa, agradeço demais o que o Ramon Dias fez, realmente vestiu a nossa camisa ali em 2023, mas a saída dele, não queria ver de forma nenhuma o Ramon Dias aqui. Jorge Sampaoli, Odair Helma, Pedro Caixinha também recebeu, Hernan Crespo, Antônio Oliveira aqui, cara, o Antônio Oliveira eu acho que é um cara que tem, sabe, a mesma pegada do Carille, time, né, organizado defensivamente, sair em contra-ataque, então acho que teria dificuldade aqui no Vasco. Gabriel Milito e Gustavo Quinteiros, que acabou de sair do Grêmio, e a galera falando que não entende nada de bola lá. Então assim, é o que eu venho falando aqui no Vasco em Família, entendo que dentro das opções que estão aí no mercado, o Diniz é a melhor delas, e eu, assim, não é que eu acho que, poxa, a galera tá falando besteira, tá? Em relação ao Diniz, estilo de jogo, Vasco, jogadores, não acho, até porque me parece que em outras matérias aqui, a galera tá batendo nessa tecla, né, que o Diniz, junto com a comissão, com o Pedrinho, entendem que é necessário, na janela do meio do ano, né, contratar jogadores, peças para realmente qualificar esse elenco. Então, sim, eu sempre falo isso aqui, né? Claro que eu estou preocupado com o estilo do Diniz quando a gente olha essa saída de bola do Vasco aí, né? Com o João Vitor, com o Freitas, toda essa dificuldade que o Vasco tem, porque todo adversário que o Vasco enfrentou recentemente conseguiu, em algum momento do jogo, dificultar a saída de bola do Vasco. Todos. Sport, Ceará, Lanús, todos. E isso, né, tenho dificuldade. E a gente em nenhum momento conseguia causar esse desconforto pro adversário. Por isso que eu estou falando aqui, difícil é você assim, poxa, cara, como é que vai ser isso? Mas aí que a gente acha, né, pelo menos eu, que o trabalho do Diniz tem que aparecer, sabe? Ele criar movimentações, né, orientar os jogadores e passar a confiança para que esses jogadores possam, né, qualificar a saída de bola e não, né, no início ali na construção ter tanta dificuldade como, né, aí o Vasco comandado pelo Fábio Carille. Então sim, eu até entendo que é uma realidade, é uma verdade. Esse elenco tem a cara do Diniz. De fato, não tô falando que ninguém tá falando nenhuma besteira. Mas qual é o meu argumento aqui, tá? Quando eu olho para esse Vasco, e aí vejo um Coutinho, vejo um Nuno, né, o próprio Garré, o Adson, Verrete, o Jair que vem jogando, ou o próprio Tietê, né? O Hugo Moura tem força física, o PH tem força física. O Piton, você entende que o Piton é um lateral mais técnico ou mais físico? Técnico, diferente do PH que é mais físico. Os dois zagueiros do Vasco não, tem, né, uma boa velocidade. Então você observa que no time titular do Vasco, que era comandado pelo Carille, é um time muito mais técnico do que físico. E um time mais técnico, na minha visão, tem mais a cara do Diniz do que do Carille. Você entende? Por isso que eu discordo da mídia, de um modo geral, quando vem encher do saco e ficar, tá sem convicção, não é isso, nem aquilo. Não, repito novamente, faça esse exercício comigo. Os jogadores que o Vasco tem no seu time titular são mais técnicos que físicos. Eu não é? Tô falando alguma merda aqui e o estilo do Diniz eu acho que casa melhor com esse estilo. Que aí, né, tem mais posse de bola, pro Coutinho pegar na bola toda hora, o próprio Nuno. Agora, entendo quando a galera comenta assim, mas esse time do Vasco não consegue ficar com a bola. Aí entra, espero eu, o trabalho do Fernando Diniz, família vascaína. Então eu sou a favor sim, né? Acho que o Vasco vai performar melhor sim, em comparação com o Fábio Carille. E claro, né, vamos torcer para que o Vasco possa, os jogadores, né, entender o mais rápido possível o estilo do Diniz e isso possa refletir no resultado. Né? Isso é muito importante porque, de fato, se o resultado não acontecer, complica demais. O Vasco tem aí jogos importantes, está em 3 competições, então você não pode, né, o estilo não tá pegando, e os resultados não. Tem a dificuldade para entender o estilo, mas vai lá e dá o jeito de vocês e ganha, pelo amor de Deus, que aí eu acho até também que passa até mais, né, confiança para a galera ter mais personalidade e se adaptar melhor ao estilo do Diniz. É isso, por hoje, show de bola. Vou ficando por aqui, tamo junto, é muito bom ser Vasco.